Você se sente frustrado por não entender a palavra de Deus? Você ouve as ministrações, lê a Bíblia, mas parece que são tantas passagens difíceis de entender que você não consegue sair do lugar. Ou então você até entende, até acha legal aquela palavra, mas não consegue entender como colocar ela em prática na sua vida? Se você se sente assim, então esse vídeo é para você. A falta de entendimento da palavra é um dos motivos pelos quais a gente não consegue colocar em prática na nossa vida. E, consequentemente, a gente não consegue ver os resultados práticos dela. Isso é um perigo para a nossa vida cristã. Este é o segundo vídeo de uma série chamada O Caminho da Frutificação. Ela é baseada na parábola do semeador. Nela, nós vamos percorrer o caminho da semente que cai à beira do caminho e depois essa semente que é a palavra, ela é roubada pelo maligno e que te impede de ter o verdadeiro entendimento dessa palavra e, consequentemente, poder praticá-la na sua vida e assim colher os frutos daquela palavra, tendo assim uma mudança real na sua vida. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai conseguir sair desse lugar de estagnação e avançar, frutificar. O meu nome é Tati Cavalheiro e nesse canal nós aprendemos juntos a nos tornarmos um discípulo de alta performance, mas não performance como o mundo, como o padrão do mundo, e sim alta performance conforme o reino de Deus. No primeiro vídeo da série, nós percorremos todo o caminho que Jesus nos ensinou através da parábola do semeador. Nele nós entendemos que essa semente é a palavra de Deus e que o solo, na verdade, é o nosso coração. É como o nosso coração está disposto a receber aquela palavra. Se você caiu direto nesse segundo vídeo, eu recomendo que você procure no meu canal o primeiro vídeo e assista assim que esse vídeo encerrar, para que você tenha o total entendimento do significado dessa parábola e dos ensinamentos tão ricos que ela tem para nossa vida. Eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar a sua vida. Antes de entrarmos direto no assunto desse vídeo, eu quero trazer à luz algo muito importante que eu ainda não falei. A importância da frutificação. Você pode estar se perguntando, mas por que é tão importante eu frutificar? Primeiro, nós precisamos entender que frutificar é praticar essa palavra. E a prática dessa palavra irá gerar benefícios, tanto para as nossas vidas quanto para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. É colher os benefícios da prática dessa palavra. Frutificar é algo tão importante para Deus que ele fala em várias passagens sobre isso. Eu vou ler uma para você que está em João capítulo 15, versos 1 a 2. Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais frutos. Essa palavra me enche de temor, porque aqui diz que se você não der fruto, você será cortado da videira. E a videira é Jesus Cristo, ou seja, você vai perder o seu relacionamento com Ele. Agora que nós já entendemos a importância de frutificar, vamos entrar diretamente no assunto do nosso vídeo? Eu vou ler novamente somente os versículos que dizem respeito ao do que nós vamos conversar hoje. É Mateus capítulo 13, versos 3 e 4. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Os discípulos, como a gente conversou no vídeo anterior, eles não entenderam o verdadeiro significado dessa parábola e eles perguntaram para Jesus, e Jesus respondeu para eles dessa forma: Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Perceba o que Jesus está falando nessa parábola.
Ele diz que você se expõe à palavra, você lê a Bíblia, você ouve ministrações, você ouve vídeos como esse que você está assistindo agora, mas você não consegue entender o real significado daquela palavra, como você vai aplicar aquilo na sua vida. Então, por não entender, você sai daquele lugar e continua praticando as mesmas coisas que você sempre fez. Não existe uma real mudança, uma real transformação na sua vida, não há uma frutificação. E por que isso acontece? Meditando nessa palavra, eu cheguei em alguns motivos pelos quais isso pode estar acontecendo na minha e na sua vida. O primeiro motivo que eu quero trazer aqui para você é a falta de fome e sede pela palavra de Deus. Você até entende que é importante ouvir a palavra, ir à igreja, você até faz isso, mas sabe quando você faz só para cumprir tabela? Só para falar, eu fiz a minha parte essa semana? Não pode ser assim, porque na verdade se você está sem fome e sede da palavra de Deus, significa que você está satisfeito, mas está satisfeito de outras coisas, de coisas do mundo, de outras distrações, coisas que não vão trazer uma real transformação na sua vida. Você se alimenta tanto de outras coisas que você acaba perdendo o apetite pelas verdades do reino de Deus, pela palavra. O segundo motivo que pode estar te impedindo de receber essa palavra é a falta de clareza de que essa palavra realmente é importante e pode transformar a sua vida. Isso acontece quando você trata a Bíblia como um livro de conhecimento humano, que não vai fazer a diferença na sua vida de verdade. O terceiro motivo que pode estar te impedindo de ter esse entendimento na sua vida da palavra de Deus é não orar para que o Espírito Santo se revele a você, pedindo entendimento. Você tenta levar na sua própria força, nos seus próprios braços, com o seu próprio entendimento, e não pode ser assim. Olha o que a Bíblia traz em Provérbios, capítulo 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A Bíblia é uma palavra viva e a cada dia ela se revela de uma forma diferente. E só o Espírito Santo sabe o que você precisa em cada um deles. E o quarto motivo pelo qual talvez você não esteja recebendo o entendimento dessa palavra é simplesmente porque você não tem buscado o conhecimento dela, o entendimento dela. Você tem a dúvida, mas você não procura, você não faz uma pesquisa, você não conversa com outras pessoas sobre essa dúvida. O que conseguimos perceber até agora é que Deus fala, mas nós nem sempre estamos ouvindo. E qual a solução para tudo isso? Para cada um desses sintomas que eu falei para você, eu trouxe uma pílula, uma porção da palavra de Deus, da palavra da verdade, para que você possa ter uma transformação de mente e entender o que você pode fazer para não cair nessa cilada. Então, meu irmão, por favor, se você chegou até aqui, não desista agora. Assista até o final. Porque de nada adianta você saber que tem um problema, mas não saber como resolvê-lo. E é nesse ponto que nós estamos entrando agora, hein? Vamos começar então pelo primeiro sintoma que eu disse. Lembra qual é? Não sentir fome nem sede da palavra de Deus. Você já falou, você já ouviu algum pai, uma mãe falando para o filho não comer algum doce, algum outro alimento logo antes do almoço? E por que isso acontece? Simples, porque se ele comer esse doce antes do almoço, ele vai perder o seu apetite. Ele não vai sentir fome para comer aquele alimento que tem o verdadeiro nutriente. As vitaminas, tudo que ele precisa para crescer e se desenvolver de forma saudável. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Olha o que a Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha o que a palavra de Deus diz também no Evangelho de João, capítulo 6, verso 27. É o próprio Jesus falando. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem dará a vocês. Então, meu irmão, não se encha do alimento que o mundo está te oferecendo, da cultura das pessoas, das opiniões, do que as mídias sociais estão falando, daquilo que eles dizem que é politicamente correto. Se alimente da palavra de Deus. Vai ser fácil essa substituição desde o início? Não, com certeza não vai ser. Não é fácil você ter uma renovação de mente, mas é necessário começar. Mesmo que seja desconfortável no início, você precisa permanecer. E com o tempo, vai ficar mais fácil e vai chegar um momento que você não vai nem sentir mais prazer naquilo que o mundo te oferece. O teu prazer vai estar em saber a vontade do Pai. É igual quando você decide se alimentar de forma mais saudável. No início, aquele alimento não tem nem sabor, não tem gosto, não tem doce, mas isso porque o teu paladar ele está tão acostumado com aquele alimento industrializado, cheio de química, com aquela explosão do sabor artificial, que vai ser difícil. Mas com o passar do tempo, você começa novamente a sentir o verdadeiro sabor dos alimentos. E você vai se acostumar tanto que você não vai querer mais voltar para aquele outro tipo de alimento. Como eu disse, acontece a mesma coisa com a palavra de Deus. A segunda pílula que eu tenho para você, quando você ainda acredita que essa palavra não tem o poder de transformar realmente a sua vida, de fazer uma diferença nela, é te afirmar que sim, ela vai fazer muita diferença. Olha só o que a Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versos 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Você já ouviu aquela frase que muitas pessoas repetem? O conhecimento liberta? Eu acrescentaria aqui nessa frase uma palavrinha. O conhecimento de Deus liberta. Muitas vezes estamos aprisionados em lugares de dúvidas, de incertezas, de não saber em qual caminho seguir. E isso deixa com que a gente fique estagnado. A gente está aprisionado, quando na verdade tudo aquilo que a gente precisa saber, toda orientação, está aqui na palavra de Deus. A única coisa que nos falta é conhecê-la. Então, meu irmão, se você ainda tem alguma dúvida, não tenha mais. A verdade é que essa palavra aqui, ó, essa palavra liberta. Essa palavra traz transformação de vida. Ela pode fazer a total diferença na sua vida e na vida da sua família, na sua casa. A Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 119, verso 105, que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, a luz que clareia o meu caminho. Irmão, quem quer andar no escuro? Você já tentou andar no escuro? Você tropeça, você não consegue enxergar o que está na tua frente, é óbvio que vai dar errado. Mas a palavra de Deus diz que a Bíblia, a palavra, ela é a luz, ela é a lâmpada que ilumina os meus passos. Não tem como dar errado, a gente só precisa se entregar e conhecer verdadeiramente essa palavra. Que você nunca mais vai ficar perdido, sem saber que decisão tomar, que caminho seguir. Muitas frustrações e muitos caminhos errados podem ser evitados pelo simples conhecimento dessa palavra. Outro verso do capítulo 119 de Salmos muito importante para a gente nesse momento é o 130. Ele fala assim: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Ser inexperiente é muito desconfortável, não é mesmo? Você não sabe o que fazer, como fazer, quando fazer. E muitas vezes quando fazemos algo pela primeira vez, nós erramos. Mas aqui o que a palavra de Deus nos garante é que mesmo sendo inexperientes, pelo conhecimento da palavra de Deus, nós vamos conseguir dar conta de fazer aquilo que nós nunca fizemos, porque o Espírito Santo, a palavra de Deus, vai nos dar a direção e vai fazer com que a gente evite de tomar caminhos errados na nossa vida. Nós já estamos mais da metade do caminho, falta apenas 2 pílulas para você, para te ajudar a evitar que você seja roubado a palavra do seu coração. Se você está gostando desse vídeo, já curte ele
para que ele possa chegar para mais pessoas. Vamos agora para o nosso terceiro motivo da falta de conhecimento e a pílula para resolver essa situação. O terceiro motivo que pode estar roubando a palavra do seu coração é você não orar pedindo para que o Espírito Santo te ilumine, te dê discernimento e entendimento dessa palavra. Olha só o que está escrito em Efésios capítulo 1, verso 17. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Então aqui está falando que o Espírito nos dá o pleno conhecimento de Deus através de revelação, através de sabedoria que vem da leitura da palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas eu sou formada em letras e no curso a gente aprende que toda mensagem tem um emissor e um receptor. Esse emissor, ele fala aquilo que ele quer, aquilo que ele tem intenção de falar. Mas o emissor, no momento que ele recebe essa mensagem, ele tem muitas coisas que influenciam o seu entendimento. E muitas vezes o entendimento dele não vai ser aquele que o emissor queria que ele tivesse. Por quê? Porque ele tem uma vivência diferente, uma cultura diferente, crenças diferentes, e tudo isso influencia na hora que você vai entender aquela mensagem. Com a Bíblia pode ser diferente, não tem que ser assim, sabe por quê? A Bíblia foi escrita por vários autores, mas todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo para que ele nos revele, ele nos diga aquilo que ele quis dizer, aquilo que ele quer que a gente entenda com aquela palavra naquele momento. A Bíblia é o único livro que a gente pode ler com a voz do autor do nosso lado, nos explicando, nos esmiuçando cada detalhe do que ele quis dizer, do que ele quis falar e do que ele espera de nós com aquela palavra. E o Espírito Santo, meu irmão, está garantido para mim e para você. Olha o que Jesus falou em João capítulo 15, verso 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Então, meus irmãos, confiem, o Espírito Santo ele está aqui para nos ensinar, para nos exortar, para nos explicar, para nos dar discernimento. Então, sempre que você for se expor à palavra de Deus, você peça, Espírito Santo, esteja comigo, esteja falando ao meu coração, a tua intenção, aquilo que você espera de mim com essa palavra. E o nosso quarto motivo, então, para que você não esteja entendendo a palavra de Deus, é a falta de busca pelo conhecimento. E para resolver isso, você pode se colocar numa posição ativa e não só de recebedor de conhecimento, mas aquele que busca, aquele que pergunta, aquele que questiona, aquele que procura as respostas. Olha só o que Deus fala para nós através da sua palavra no livro de Provérbios, capítulo 2, versículos de 3 a 5. Ele diz assim: se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Também em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele fala a mesma coisa. Deixa só eu achar aqui para compartilhar com você. Olha só. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então não espere receber tudo pronto, busque. Você ficou com uma dúvida? Busque entender o que aquela dúvida quer dizer, o que Deus quer falar com você através daquela palavra. Porque muitas vezes as aflições, as preocupações que a gente está sofrendo estava numa resposta que a gente não foi atrás, que a gente não foi buscar. Então, meu irmão, busque, se esforce para que você entenda a palavra de Deus. E assim, você não vai deixar o inimigo roubar a palavra de conhecimento, a palavra da verdade da sua vida. E tem só mais uma dica que eu quero te dar.
Medite na palavra. Não apenas ouça, não apenas leia, mas medite, se pergunte o que ela quer dizer para você. Fala, Deus, o que o Senhor quis dizer para mim? O que eu posso fazer através dessa palavra para mudar minhas atitudes, para ter uma transformação verdadeira? Olha só o que está escrito no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, meu irmão, se você quer ser bem-sucedido, se você quer prosperar, medite nessas palavras. Essas palavras são ricas, essa palavra vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, pois dela depende toda a sua vida. E se você concorda que tudo isso que eu falei aqui pode fazer diferença na sua vida, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que você possa baixar um material onde eu coloquei todo o resumo desse nosso vídeo e ações práticas que você pode estar tomando para que você não caia em nenhuma dessas ciladas do inimigo e possa, sim, trilhar um caminho de conhecimento da palavra de Deus que vai transformar a sua vida. Nos 3 próximos vídeos dessa série, eu vou continuar percorrendo por esses solos que estão deixando muitas pessoas paradas, estagnadas no lugar, e que o inimigo está vindo roubar a palavra delas e elas não estão tendo uma transformação de vida verdadeira. Mas eu não apenas vou falar sobre isso nos vídeos, eu vou te trazer um caminho, uma alternativa, uma forma de você não cair nessas ciladas, para que você tenha realmente uma vida transformada com Deus. E se você quer crescer e se tornar um discípulo de alta performance, continua me acompanhando aqui nesse canal, assista outros vídeos, inclusive o vídeo número 1, se você ainda não assistiu, dessa série Caminho da Frutificação, e seja abençoado por essa palavra. E eu também tenho um convite para você. Vamos fazer parte dessa missão junto comigo? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que poderão ser abençoadas através dessa palavra. A minha oração é que você não apenas ouça a palavra, mas que sim, que ela possa transformar a sua vida.